Porque o Altas Horas insiste nos programas musicais temáticos. Porque a imprensa pega no pé do Lucas Guimarães. O que falta para o jornalismo do SBT superar a Record? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do No Play News. A partir de agora, a gente vai falar sobre televisão a partir do seu olhar. Perguntas que chegam através das minhas redes sociais, perguntas que chegam também nos comentários dos vídeos aqui, né? No próprio vídeo aqui, você pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua pergunta. Aliás, isto ajuda bastante a este conteúdo chegar a um número muito maior de pessoas. Curta este vídeo, compartilhe este vídeo, faça suas perguntas, comente, faça sua inscrição aqui no canal. Tudo isso ajuda a gente a levar este conteúdo a um número muito maior de pessoas. O Vanucci Responde, você sabe, né? Você vai mandando essas perguntas, esses comentários, e a gente fala de televisão a partir do que realmente interessa a você. A primeira pergunta é do @MGP e diz o seguinte: por que o Brasil nunca conseguiu criar emissoras públicas duradouras como em outros países? Falo isso não só me focando em emissoras como a BBC da Inglaterra ou a PBS americana, mas também em referência às emissoras públicas de países vizinhos como a Argentina e o Uruguai. O que limita ou limitou o Brasil em ter tais emissoras públicas? Emissoras como a TV Cultura estão aí há mais de 60 anos, mas não tiveram a mesma importância e incentivo das emissoras estrangeiras. MGP, eu acho que é muito como a gente entende, né? É uma questão cultural, de como a gente entende a relação do governo com a produção de informações, com a utilização dos meios de comunicação para fazer programação. E como a gente entende o que é uma programação educativa, o que é uma programação cultural e uma programação comercial, né? É claro que em todos os países, quando você tem um veículo de comunicação, o governo pode utilizar de uma forma positiva ou negativa de acordo com seus interesses. Mas aqui no Brasil a gente tem sim um bom exemplo, que é a TV Cultura, a TVE também é um outro grande exemplo, mas a TV Cultura ganhou já muitos prêmios internacionais e teve nos anos 80 e nos anos 90 uma grade extremamente competitiva, né? Existiam programas da TV Cultura, e não só na linha infantil, mas na linha também juvenil, na linha adulta, que realmente são referências para outras produções, né? Existia uma época aqui em São Paulo que a TV Cultura brigava no período da tarde e à noite, em alguns horários ali, finais de semana, com a sua programação. É Proibido Colar, um programa que o Antônio Fagundes apresentou, era um grande sucesso. Era uma maratona, era um passo-repassa ali, não deixava de ser um passo-repassa, né? Mas extremamente cultural, onde os colégios iam lá competir e parava e tinha uma audiência muito alta. Brigava com as TVs comerciais, né? Você na mesma época tinha o Enigma, outros programas de auditório ali, você teve programas musicais que fizeram grandes sucessos na TV Cultura, e aí depende muito de como o governo entendia, de como ele produzia, de como ele colocava dinheiro, e quem estava no comando entendia qual o papel de fazer, né? Qual o papel de uma TV educativa, né? De uma TV estatal, para levar informação. Ela não tem que fazer uma grade de programação só porque é educativa, não competitiva. Muito pelo contrário. Ela precisa ser atraente com os seus princípios de levar cultura, de levar informação, de levar prestação de serviço. A Cultura ganhou muitos prêmios com a programação infanto-juvenil dela. Muitos prêmios internacionais. E muitas vezes venceu a própria BBC, né? Todo o Castelo Rá-Tim-Bum é referência nisso, toda a programação infanto-juvenil da TV Cultura recente ganhou inúmeros prêmios. Então eu acho que é uma questão muito cultural de como a gente pode entender como é essa programação, né? E que também uma programação educativa, uma programação de qualidade tem que ser feita com os princípios de competição, né? Não é porque você tem um produto de extrema qualidade que você não vai usar as melhores ferramentas para cativar o seu telespectador. Acredito um pouco nisso, né? Mas a gente tem sim, né, tanto a TVE quanto a TV Cultura como grandes exemplos.
A gente tem uma outra questão muito importante para analisar nisso, que assim, aqui no Brasil, cada vez que muda o governo, e muitas das emissoras estatais estão ligadas a governos estaduais. Existe agora uma TV estatal federal, né, mas que mesmo assim está sempre sujeita a mudanças de olhares quando você muda o governo. E essas emissoras estatais, elas precisam ter independência da ideologia política que está ali. A próxima pergunta é do Rubens Lima. Ele diz o seguinte: Vanucci, já pensaram numa continuação da Próxima Vítima? Essa novela merece uma continuação. Rubens, eu acho que merece uma continuação, né? Essa ideia do suspense é muito bacana, né? A Próxima Vítima poderia continuar, mas será que depois de tanto tempo dá para ter um elo ali? Talvez os netos dos personagens, porque ó, muito tempo passou. E eu acho que a Próxima Vítima, né, e o bacana da obra do Silvio de Abreu é isso, né? É você mostrar que são vários os estilos na teledramaturgia que flertam muito bem com o telespectador, né? Pode ter comédia, pode ter romance, pode ter drama e pode ter o retrato, a crônica, né, como tem, mas o Silvio de Abreu com a Próxima Vítima mostrou que um bom suspense, né, uma boa investigação também funciona na teledramaturgia. Mas acho difícil ter uma continuação agora. A próxima pergunta aqui no Vanucci Responde é do @pelomundo com Marcos Ramos. E ele diz o seguinte: a Globo continua exportando muitas novelas? Não ouço mais notícias de folhetins brasileiros fazendo sucesso lá fora. Nossos folhetins ainda fazem sucesso lá fora, a gente ainda exporta, ainda tem um volume, a Globo ainda tem uma credibilidade muito grande no mercado internacional e transfere essa credibilidade muito grande também para produções da Record, para produções do SBT. A teledramaturgia brasileira, de uma certa forma, é muito respeitada no mercado internacional. A Record tem conseguido vender seus produtos com uma qualidade muito boa, né? Não deixa nada a desejar ao que é produzido lá fora. O próprio SBT, quando oferta as suas novelas infanto-juvenis, também são muito bem aceitas lá fora. Mas tem uma realidade, né? O mercado está muito mais competitivo com as novelas turcas, né? As novelas turcas abocanharam uma fatia importante de um mercado que antes era disputado basicamente pela Globo e pela Televisa. Hoje você tem as novelas turcas, você tem todas as produções coreanas, você tem outras produções mexicanas concorrendo, outras produções latinas também concorrendo. A competição é muito maior, né? E nesse sentido você vai ouvir uma repercussão menor em relação às novelas brasileiras. A gente vai para mais uma pergunta, que agora é do Gabriel Leite, e ele diz o seguinte: Vanucci, o que falta para o jornalismo do SBT superar o jornalismo da Record? Identidade, pautas, estruturas, apresentadores carismáticos, conteúdos. Às vezes assisto o Balanço Geral Manhã e o Primeiro Impacto ao mesmo tempo, e passam as mesmas notícias, mas no SBT sinto que falta um algo a mais. Gabriel, talvez o que falte ali para o jornalismo do SBT é o telespectador associar que existe um produto jornalístico com o SBT. A imagem do SBT está muito ligada aos programas de entretenimento. Jornalismo sempre ocupou um espaço menor na programação. E aí, nos últimos anos, a direção veio insistindo em ampliar, principalmente no período da manhã com jornalismo, deixar a programação infanto-juvenil de lado e colocar essa programação mais adulta. Então, é um setor, digamos assim, mais recente no SBT, com esse tamanho que existe, né? De uma programação que começa lá de madrugada e que se arrasta quase que pelo dia inteiro, né? Entrando pela noite. Ah, no meio disso tem as novelas mexicanas? Tem. No meio disso tem um seriado? Tem. Tem o Fofocalizando? Tem. Mas é jornalismo quase que o tempo todo. E isso não estava associado a uma produção do SBT, né? A Record sim estava associada com isso. A Band é associada. Quando você fala em debates eleitorais, você associa a Band imediatamente. A cobertura do processo eleitoral, você associa a Band imediatamente. Porque tem uma história com isso, tem um histórico com isso. E o SBT não tem esse histórico. Então, para conseguir resultados nesse setor, precisa construir essa história. Pode ter apresentadores carismáticos, pode ter os mesmos conteúdos. Às vezes, chega até na frente. Mas quando tem uma enchente em São Paulo, por exemplo, a Record sempre vai sair na frente. A Band sempre vai sair à frente do Tá Na Hora. Porque o Brasil Urgente está associado a esse tipo de cobertura. Isso é algo recente para o SBT. O SBT ficou muito tempo sem fazer esse tipo de jornalismo, né? E está retomando agora. Então precisa
construir a sua história com jornalismo factual, com esse jornalismo de momento, dessa cobertura mais policial, né? Precisa construir toda uma credibilidade em cima disso, e isso leva tempo. E não basta só você ter grandes nomes, não. Você precisa ter muito trabalho, realmente. Só o tempo, viu? Só o tempo dirá. Próxima pergunta é da Pamela. Pamela diz o seguinte: boa noite, fiquei otimista com o que vi do anúncio de Eita Lucas. É impressão minha ou vocês da imprensa pegam no pé do Lucas Guimarães? Pamela, eu acho que tem sim, talvez, né, até uma certa resistência ao Lucas e a outros influenciadores que chegam na televisão achando ali que não, vamos revolucionar a TV. Eu acho que no primeiro momento teve isso. Houve também um momento em que algumas declarações dele não pegaram bem, né, ou foram talvez recortadas. E quando você recorta uma declaração, quando você tira ela do contexto, ela toma uma outra dimensão, né? Quando surgiu aqui o novo Gugu, não, né? O que ele disse, né, até na coletiva, e reforçou muito isso, Gugu sempre foi uma referência para mim, por isso existem muitos quadros que vão lembrar o Gugu e o próprio Celso Portiolli, assim como o Silvio foi uma grande referência para ele, aliás, como é uma grande referência para todo mundo que quer fazer comunicação. Eu acho que assim, não é porque é influenciador que dará certo na televisão, não é porque é influenciador que será um bom comunicador na TV, mas tem algo ali interessante que eu vi na coletiva. Ele está com muita vontade de aprender. Foi buscar uma fono para melhorar a dicção, foi buscar um professor de português para melhorar o seu vocabulário, porque sabe que agora tem que falar com um número muito maior de pessoas. Colocou todo o trabalho dele na mão de um diretor e sabe que vai ter todo um processo de edição. Vamos ver como é que virão esses programas. E vamos dar uma chance. Com Virgínia Fonseca, todo mundo também ficou com um pezinho atrás. E funcionou. Deu certo, né? Tá dando certo, pelo menos. Não explodiu. Não vai ser a nova Hebe? Por enquanto, não. Ainda tem muito que aprender. Mas tem dado resultado para o SBT. Vamos para mais uma pergunta? Essa aqui é a última pergunta deste Vanucci Responde. E diz o seguinte, é do Ale Romariz, e fala o seguinte: Vanucci, por que o Altas Horas insiste nesses programas temáticos e musicais? Gostava tanto quando era variado, com muitas entrevistas e menos músicas. É interessante, né, Ale? Talvez você seja de uma geração anterior que pegou esse longo tempo do Altas Horas, ainda lembra do Programa Livre, onde essa variedade aí, né, e onde você tinha mais entrevistas, elas funcionavam muito bem às sextas-feiras, a época do Fala Garoto. Nem tem mais Fala Garoto no programa, porque o Serginho Groisman e a sua equipe, eles foram muito inteligentes e sacaram muito rápido que a audiência tinha mudado do programa, que realmente a audiência da televisão, ela envelheceu, né? E que ali no sábado, apesar dessas longas conversas ali, talvez não tivesse mais tanto atrativo. Mas quando você levava os musicais, a audiência subia. Então, é muito disso, né? Quando você pega os números, você pega... toda vez que o Altas Horas vem com um formato mais tradicional das entrevistas e menos musicais, né, menos temático, a audiência é menor do que esses programas temáticos. Os 80 anos, os sucessos dos 70, dos 90 anos, do axé. Cada vez que cria um tema ali, e ele leva uma plateia ligada a esse tema, e ele conversa melhor com o telespectador, a audiência sobe. Então, simplesmente é isso. O Serginho está entregando o que o telespectador quer consumir, né? E os musicais temáticos estão funcionando muito mais. Bom, esse é o Vanucci Responde, feito por você, com perguntas que chegam através das minhas redes sociais, pode mandar à vontade, com perguntas que chegam também aqui no espaço reservado aos comentários dos vídeos. Por favor, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, participe também do Vanucci Responde. Este é um espaço para a gente falar de televisão a partir do seu olhar. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, faça seus comentários, deixe suas perguntas, faça a inscrição. Vanucci, já sou inscrito no canal. Ok, tudo bem, muito obrigado. Mas traz um amigo para cá, me ajude a aumentar o número de inscritos aqui no canal e chegar a um número muito maior de pessoas. Claro, se você quiser ser um membro, será uma honra para mim, né? E prometo, em breve, voltar a produzir conteúdos exclusivos para os membros. Tudo isso faz com que a gente possa produzir um bom jornalismo sobre televisão, audiovisual, as coisas que você gosta. E claro, eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.